Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lorecast, o podcast onde falamos sobre empreendedorismo, carreira, enfim, tudo no que diz respeito a negócios, tendo em conta a minha experiência de 7 anos no mercado de luxo. E o tema que eu quero abordar convosco hoje é aquela famosa frase do não me pagam para isso e como é que esta frase pode ser limitadora e pode nos afastar dos nossos objetivos a longo prazo. De certeza que vocês já ouviram um colega, um amigo, ou até vocês mesmos a usarem essa fase de não me pagam para isso, não vou fazer isso porque não está dentro da minha função. O que acontece é fazer mais nem sempre é sobre exploração. Muitas das vezes tem a ver com oportunidades que nós podemos utilizar para o nosso próprio crescimento. Pelo menos é assim que eu prefiro olhar para as coisas. O fazer mais nem sempre é sobre agradar a terceiros, ao dono da empresa, ao que for, muitas das vezes é oportunidades de nós promovermos o nosso próprio crescimento individual. A forma que eu gosto de olhar para as coisas, e sempre foi assim que eu fiz durante toda a minha carreira, é: eu vou usar esta empresa onde eu estou de forma a alavancar as minhas próprias aptidões e aquilo que eu consigo fazer. Ou seja, eu vou fazer mais aqui para que amanhã eu consiga ter no meu CV que já fiz isso, já fiz aquilo enquanto estive naquela empresa. Muitas das vezes nós olhamos os nossos empregos apenas como trabalhos e não como ferramentas para catapultar ainda mais a nossa própria carreira. Nós vemos as coisas a pequeno e médio prazo e esquecemos que é um longo prazo a ser caminhado. E vou-vos dar alguns exemplos práticos disso. No meu primeiro emprego, que foi na Pelcor, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu comecei como estagiária e depois fui para a área comercial. Isso porque na altura a pessoa que era responsável da área comercial saiu da empresa e o meu patrão precisava de alguém que fosse preencher esse buraco. E lá fui eu. O que é que eu sabia sobre vendas naquela altura? Absolutamente nada. O meu salário aumentou porque eu aceitei esse desafio na área comercial? Não. Eu continuei a ter o mesmo salário que eu tinha quando era estagiária de design. Mas eu vi aquilo como uma oportunidade para mim mesma. Uma oportunidade para eu fazer algo novo. Imaginem, se eu nunca tivesse abraçado essa oportunidade in the first place, eu nunca teria tido contato com vendas. Eu nunca teria realizado que, ok, eu até sou boa nisso, até uma coisa que eu gosto. Portanto, se eu tivesse limitada com esse pensamento de não sou paga para isso, eu nem teria aceitado esse desafio e não teria tido as oportunidades que eu tive depois de tudo isso ter acontecido. Outro exemplo, ainda enquanto eu estava na Pelcor, nós estávamos a fazer a campanha para uma coleção nova de sapatos, para a primeira coleção de sapatos da Pelcor, e o meu chefe convidou-me a mim e há outros colegas para sermos modelos de sapatos. O que é que eu entendia naquela altura sobre ser modelo? Absolutamente nada. Eu, por acaso, gostava de fotografias, gosto dessa parte da moda, mas eu não era modelo profissional. Eu podia dizer, não, isso não está no meu paycheck, não vais pagar a mais por isso, recuso. Mas até foi uma boa experiência, eu gostei. Por acaso, depois do trabalho ter sido feito, ele pagou-me a mais por ter sido um modelo, mas quando eu aceitei o desafio, eu nem sequer sabia que seria paga por isso. Simplesmente aceitei porque seria uma nova experiência para mim e quem sabe depois eu poderia ter outras oportunidades por ter aceito esta. Portanto, nós devemos deixar de olhar as coisas a médio prazo do tipo, não sou paga para isso, e abraçar estes pequenos desafios como oportunidades para nós próprios alavancarmos a nossa carreira. Eu sei que muita gente está em trabalhos que não gosta, mas tentem usar isso ao máximo para ganhar skills e terem oportunidades que depois vocês podem pôr no vosso CV, que depois numa roda de conversa vocês consigam utilizar para ter algum tipo de vantagem. Deixem de ver as coisas como se fosse tudo uma pequena caixinha e que as coisas que eu faço agora não importam, porque importa sim, por mais que muitas vezes a gente esteja em trabalhos que se calhar não gosta assim tanto. Por mais que tu estejas num emprego em que, ok, já sabes que não é nessa empresa que queres fazer carreira, dá sempre o teu melhor. Não só no pensamento de, ok, alavancar as minhas próprias capacidades, mas também porque nunca é bom a gente sair do emprego a mal. O mundo dá muitas voltas. A gente não sabe se eventualmente vamos ter que voltar a bater aquela porta ou se o nosso antigo empregador vai mudar para uma outra empresa e poderá nos dar alguma oportunidade lá. Portanto, tenham muita atenção nisso. Vou-vos dar um outro exemplo muito prático. Quando eu estive na Miu Miu, que foi o meu último emprego em retalho, eu criei a oportunidade de eu própria ter o meu
evento privado. Como vocês sabem, a Miu Miu é uma loja de luxo. Muito frequentemente há, de facto, eventos para uma seleção de clientes da loja, mas eu consegui ser a primeira vendedora da Miu Miu a ter o seu próprio evento. E isso só aconteceu porque eu própria me predispus a fazer mais, a entregar mais. Vocês acham que a Miúcha Prada pagou-me mais por ter feito um evento? Não, eu simplesmente peguei na minha própria iniciativa, tive essa experiência e é uma coisa que hoje em dia, se eu voltar a ter alguma oportunidade, imaginem que eu volte a querer entrar para retalho, eu vou usar isso numa entrevista, eu vou usar isso como um trunfo, como um storytelling de algo que eu fiz, que eu tive a iniciativa e que vou conseguir usar a meu favor. Portanto, entendam bem, eu não estou aqui a romantizar o excesso de trabalho, não estou aqui a romantizar a exploração, não acho que vocês têm que estar aqui a fazer mundos e fundos por coisas pelas quais não são bem remunerados, mas sejam espertos, tenham uma boa capacidade de aproveitar oportunidades, usem essas oportunidades como trunfos nas vossas mangas. Essa é uma oportunidade de crescimento e de não estagnação. E para quem está realmente no emprego que gosta e que quer eventualmente subir, ninguém sobe fazendo o mínimo. E isso vocês podem ter a certeza absoluta. Tu não sais de vendedora para gerente a fazer apenas aquilo que é o mínimo. Tu tens que mostrar já desde antemão que tens capacidade de ser uma gerente de loja. E aí a oportunidade vem. Entre dois funcionários, um que faz sempre o mínimo e outro que vai sempre além, que busca atualizar-se, que busca ter mais conhecimento, que busca profissionalizar-se, mesmo dentro da própria empresa, quem vocês acham que teria a oportunidade de realmente vir a ser gerente? Então, saibam diferenciar. Fazer mais não quer dizer que tu tens de ser uma pessoa submissa, que tens de deixar os outros aproveitarem-se da tua boa vontade, é ser inteligente, também um bocadinho calculista e saber que mais para frente tens objetivos a ser cumpridos. Os maiores benefícios de dar sempre a mais, na minha opinião, isso desenvolve a tua criatividade. Isso pode abrir-te portas que antes estavam fechadas. Isso exercita ainda mais o teu próprio intelecto. Também atrai novas oportunidades porque tu és uma pessoa que está sempre a aprender, está sempre disposta a ter mais conhecimento. Portanto, não tem como tu não teres mais oportunidades quando te pões-te a jeito de receber essas oportunidades. Eu própria, como vos disse agora, já abracei várias oportunidades fora daquilo que era o escopo do meu trabalho e é graças a essa atitude que eu hoje em dia tenho skills que me permitem dar formações, falar sobre área comercial, falar sobre atendimento ao público, porque se eu tivesse aquela mentalidade pequena de vou manter apenas aquilo que eu sei ou aquilo que eu sou paga para fazer, eu nunca teria tido certas oportunidades que eu tive durante a minha carreira. Algumas dicas para quem quer a partir de agora adotar essa postura do eu vou dar mais, não só pela empresa, mas também por mim mesma. Primeiro, escolhe uma área em que tu queres te destacar. Para quem está em loja, por exemplo, se calhar queres te destacar a fazer o visual da loja, se calhar queres te destacar a aprender mais sobre uma determinada categoria que tem à venda. Escolhe uma pequena coisa que tu gostas e que até que te dá prazer e fica especialista nessa área. Faz perguntas, conversa com os teus chefes, pergunta onde é que tu podes agregar mais valor. Dá a entender que tu tens mais a agregar do que aquilo que tu estás a fazer agora. Aceita oportunidades quando elas estão dadas, porque não tens como perder com isso. Ou aprendes uma habilidade nova, ou pelo menos ficas com uma experiência nova que depois podes meter no teu CV. Podes também, dentro de uma mesma empresa, ter contacto com outras áreas de forma gradual para aprenderes ainda mais coisas e mostrares que és uma profissional que quer agregar mais valor. E pensa sempre, se é para sair, se um dia eu vou sair dessa empresa, eu quero sair melhor daquilo que eu era antes de ter entrado aqui. Então, da próxima vez que pensares, não me pagam para isso, lembra-te, se calhar é a vida a dar-te uma oportunidade que tu nem sequer estás a apanhar. Obrigada para quem esteve aqui. Partilha esse episódio com uma amiga ou um amigo que está sempre a dizer que não é pago para isso. Eu vejo-vos no próximo episódio. Um beijinho.